Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Na aula passada, nós abordamos sobre a questão do planejamento familiar e os métodos contraceptivos que são encontrados na rede SUS. Hoje, nós trataremos sobre a questão da gestação. Isso aí é para complementar a questão dos métodos contraceptivos, porque como foi falado na aula anterior, o planejamento familiar, ele é voltado para a questão de planejar se a família, se a mulher deseja aumentar o número de filhos, aumentar sua prole, ou se ela prefere restringir, se ela não quer ter filhos, ou se ela simplesmente não vai ter filho de forma alguma, né? Então, hoje nós retrataremos essa questão da gestação como a complementariedade dessa questão do planejamento familiar, dos métodos contraceptivos, na intenção de mostrar o outro lado, ao invés de evitar uma gestação, no caso, aconteceu, ok? Então, a gravidez é um fenômeno reprodutivo que acontece em decorrência de uma relação sexual durante o período fértil da mulher. A gente retratou na aula passada o que seria esse período fértil, né? Quando a mulher está ovulando, ocasionando o encontro do espermatozoide com o óvulo e sua consequente penetração. Geralmente, ocorre no interior de uma tuba uterina, em sua porção distal, que fica mais próxima de onde? Do ovário. Necessita, portanto, de condições favoráveis no interior da tuba, tais como a permeabilidade, lubrificação e movimentação das paredes e dos cílios, favorecendo o encontro então do que? Das células sexuais masculinas, que no caso seriam os espermatozoides, e das células sexuais femininas, que no caso seriam o quê? Os óvulos, bem como sua movimentação até a parede uterina, onde ocorrerá aquele processo chamado nidação, que eu acredito que você já tenha estudado isso na aula de reprodução, né? Vai acontecer então esse processo da nidação, que se trata do quê? Da implantação do ovo, no caso, a fecundação do espermatozoide no óvulo, se encontra o quê? O ovo, né? Ou então o zigoto, que a gente fala, na parede do endométrio. A gestação normal, ela tem uma duração aproximada de 280 dias, que dá uma média assim de 9 meses ou 40 semanas. Eu tenho que levar em consideração essa informação aqui de 9 meses, pessoal, porque na verdade, se a gente for olhar pela contagem de 40 semanas, baseando que cada mês tem 4 semanas, então na verdade a mulher não fica grávida somente 9 meses. Ela fica grávida geralmente 10 meses, na verdade. Por quê? Vamos basear no pressuposto de que, se fossem 9 meses, 9 vezes 4 daria 36. E 36 semanas mostra que a criança ela ia nascer prematura, porque a gente considera uma gestação normal dentro do período esperado de 37 até 42 semanas. Então, essa contagem de 9 meses, na verdade, ela é equivocada. A gente sempre coloca que são 9 meses mais 2 semanas para frente. Por quê? Porque seria a média, a data ideal para o nascimento da criança. Que aí, geralmente, a criança ela ainda está em formação e ela termina de formar o pulmãozinho, que é o último órgão dela, em torno de 37 a 38 semanas. Então, no caso, vale considerar sempre, ao invés de falar 9 meses, a gente considerar em semanas, porque são 40 semanas geralmente o período, o tempo normal que a mulher ela vai gastar para gestar, ok? Podendo variar então de 37 a 42 semanas gestacionais, período em que ocorre todo o desenvolvimento embrionário e fetal. Lembrando que o período embrionário são nos 3 primeiros meses, ou seja, nas 12 primeiras semanas. Depois que passa do período embrionário, é que considera
o período fetal, depois a partir da 13ª semana de gestação, aí a gente passa a considerar como um feto, tá? Que pode ser subdividido em 3 trimestres. Cada trimestre é formado por 12 a 14 semanas de gestação. Então, vale lembrar o seguinte: primeiro trimestre, então a gente vai colocar o quê? 12 semanas. Aí tem o segundo trimestre e o terceiro trimestre em seguida, tá ok? E aí o que vale também ressaltar? Durante as quais a estruturação do novo ser é fundamental à sua condição humana, né? Então, assim, dentro desse tempo, desses 3 trimestres, é que tem a formação total do bebezinho. Tal fenômeno traz diversas modificações no organismo do organismo e também na vida da mulher, é lógico, né? A gente já percebe quando a mulher tá gestante, nas primeiras semanas ela começa a ter a manifestação de sintomas, que a gente vai ver, né, mais pra frente, quais são esses sintomas, sinais e sintomas, e também até na parte fisiológica dela, na parte também física, ela já começa a manifestar gradativamente mudanças visíveis em relação ao seu corpo, em relação também até mesmo na sua estrutura psicológica, porque a mulher também fica mais sensível nesse período. Então, tem a variação no organismo e também na vida da mulher. Na vida da mulher também, num contexto global, né? Vale na questão de trabalho, de vida social, da própria família também, né? A estrutura, o seio que ela se encontra. Então, muda completamente essa mulher, num contexto geral, tá? Assim, ela pode vivenciar situações das mais simples às mais complexas, que repercutem tanto no seu bem-estar como no do seu conceito, no caso do bebezinho, né? Podendo gerar em função de medos, ansiedades e até o desencadeamento de risco gestacional. Portanto, considera-se tal fato o contexto social de cada gestação, que é fundamental para o desenvolvimento da criança que vai nascer, uma relação bacana que a mulher e a família deverão estabelecer com essa mulher, né? O fenômeno da reprodução humana é um processo de transição biológica, psicológica e social, que eu já falei nesse contexto, né? Sendo diversos os fatores que interferem no desenrolar e no acontecimento dessa gravidez, que por si só possibilita o que? Fortes e belas sensações, modificações na vida da mulher em relação ao seu corpo, em relação ao seu coração, a seu estado psicológico, em relação também aos relacionamentos e a dinâmica dela ao decorrer de sua vida. Então, sua reação inicial dependerá do momento de vida que ela está passando, o desejo ou não de ter engravidado, se a gravidez foi ou não foi planejada, se a gravidez foi um resultado de estupro, que infelizmente acontece, né? Algumas vezes as mulheres serem estupradas e acabarem tendo essa questão da gravidez, mas aí vale, né? Porque a lei respalda mulheres que são estupradas, elas têm o direito de querer seguir ou não a gestação. Isso vai depender da mulher no caso, tá? Em qualquer dessas situações, ela dependerá do nível de apoio e suporte das pessoas que são importantes na vida dessa mulher, bem como também da atenção e correta atuação da equipe de saúde, ou seja, nós temos que ter um papel fundamental também nesse processo de gestação, porque a mulher se encontra sensível e ela precisa desse suporte emocional, desse suporte também de atendimento, do acompanhamento em relação à sua gravidez, para a gente então participar do percurso completo, não só no período gestacional, que é o gravídico que a gente fala, como também pós
pós-parto, né? Pós-gestação, que no caso seria o período puerperal, que é o período em que a mulher se encontra pós-parto, que é considerado até 42 dias ou então 45 dias, de acordo com algumas literaturas também, tá? Para que a gravidez transcorra com a segurança devida, cuidados necessários devem ser realizados o mais precocemente possível pela própria gestante, pelo parceiro dessa pessoa, né, dessa mulher que está grávida, e também pela sua família, com a participação também de nós, profissionais da saúde. Quanto mais cedo for realizado também, pessoal, o diagnóstico de gravidez, mais fácil será o acompanhamento e o desenvolvimento desse bebezinho e das alterações que ocorrem no organismo dessa mulher e até mesmo em relação às questões de vida dessa mulher, possibilitando então prevenir, identificar e tratar eventuais situações de anormalidades que possam comprometer a saúde da grávida e também de sua criança, desde o período gestacional até também o período puerperal. Esse diagnóstico também pode ser feito tomando como ponto de partida informações trazidas pela própria mulher. Então, como eu havia falado, a mulher vai manifestar os sinais e sintomas, e os mais comuns, nós vamos falar assim, que eles são divididos em 3 tipos, em 3 categorias. Primeiro, são sinais de presunção, que são através desses sinais aqui. A menorreia. O que seria a menorreia? É a ausência da menstruação, como a gente havia falado naquela aula anterior, né? Eu peço que vocês se atentem em relação às nomenclaturas, para quando vocês encontrarem nos seus ambientes de trabalho relatórios, anamneses, que vocês vão acabar vendo lá dos profissionais, né, do médico, do enfermeiro, para vocês já ficarem familiarizados com essas nomenclaturas, tá? Então, a menorreia é a ausência da menstruação. Mas é qualquer menstruação, professora, tem um tempo determinado, geralmente o que a gente orienta? Mulher chegou lá na unidade de saúde, falando que a menstruação dela está atrasada. Aí, um dos detalhes que a gente pergunta, quanto tempo que você percebeu que ela não vem? Quando que geralmente você menstrua? Por exemplo, hoje são 4 de novembro. E o normal dessa mulher menstruar seria por volta do todo o início do mês, por volta do dia 2, do dia 3. E aí ela chegou hoje para mim. Estaria certo ela pegar e falar que a menstruação dela está atrasada? Não. Se ela menstruou no mês passado, no caso, no início de outubro, e a menstruação dela ainda não chegou, ainda está dentro do período. A gente considera atraso, por exemplo, ela teria que menstruar no início ainda desse mês. Se no início do mês ela não menstruou, se a data normal da menstruação dela seria dia 2 ou dia 3, a gente vai aguardar por mais 20 dias. Se a menstruação dela não vier durante esse período de 20 dias, aí sim, a gente vai tomar as medidas, fazer a solicitação de exames, que eu vou falar para vocês posteriormente quais são geralmente, para o quê? Para verificar se realmente essa mulher está grávida mesmo, ok? Outro sinal de presunção seria náusea com ou sem vômitos, tá? Isso aí, pessoal, acontece por conta de quê? Por conta da alteração de hormônios também. Por isso que a mulher fica mais propensa a sentir náusea e também com vontade de vomitar. Alterações mamárias, de imediato, não vai ter assim um aumento exacerbado das glândulas mamárias, né? Não vai ter o aumento das mamas, porém a mulher vai sentir mais sensibilidade na região mamária, ela vai sentir mais dor. Polaciúria, no caso seria aumento de urina, no caso seria a frequência urinária dela, ela vai com mais frequência ao banheiro, tá? Vibração ou tremor abdominal, isso vai depender em qual semana gestacional que ela vai estar. No início da gestação, é muito remota a possibilidade dela perceber essa vibração ou então tremor abdominal.
Geralmente isso aí acontece quando a gestação já está mais avançada, por volta lá da 14ª, 16ª semana de gestação. No inicinho é muito improvável ela sentir essa vibração, então esse tremor abdominal. Quanto aos sinais de probabilidade, nós temos o aumento uterino, mudança da coloração da região vulvar. Então, assim, por conta da questão vascular, a região vulvar, a região da vulva, ela vai se encontrar com a pigmentação mais avermelhada, até um pouco mais arroxeada, porque o organismo da mulher, quando ela está gestante, entende o seguinte, que precisa de ter um aporte maior de sangue nessa região para dar o quê? Para dar uma sustentabilidade para o bebezinho. Então, o que acontece? Vai ter uma quantidade maior sanguínea nessa região, por isso que vai ter essa coloração diferenciada. Vai estar mais avermelhada, até mais arroxeada também na região. O colo amolecido mostra também, um dos sinais de probabilidade, porque vai estar o quê? Já teve a questão, né, do processo de nidação, então o óvulo fecundado, ou seja, o ovo ou o zigoto, já foi fecundado e se encontra dentro do útero, então vai mostrar que teve essa alteração dentro do interior do útero, então vai ter esse colo mais amolecido mesmo, tá? Os testes de gravidez, como eu havia falado anteriormente, né, que se a mulher tiver a questão da menorreia presente, então a gente pede para geralmente a pessoa, né, a mulher, fazer o teste de beta-HCG, que é um teste mais confiável do que aqueles testes de farmácia, né, que a gente fala que é o teste de urina. Apesar de que mostra também que aquele exame de urina, ele, pelo fato de ter o hormônio HCG liberado também na urina, então ele também é uma fonte de testagem, só que é mais fidedigno o teste de sangue, tá? Então, teste de gravidez, inicialmente o hormônio gonadotrofina coriônica, que é o HCG, é produzido durante a implantação do ovo no endométrio. Posteriormente, passa a ser produzido por quem? Pela placenta. E como eu falei, no primeiro trimestre, ou seja, nas 12 primeiras semanas, o que acontece? Esse ovo, esse zigoto que está implantado no endométrio, ele vai ter o quê? Ele vai ter o suporte desse hormônio gonadotrofina coriônica, que é o HCG, para que ele se desenvolva. Quando passa das 12 semanas, aí quem que vai assumir essa responsabilidade de manter o feto, que no caso de embrião passa para feto? Quem é que vai manter esse feto para desenvolver e crescer será responsabilidade de quem? Da placenta. Então, consequentemente, o hormônio HCG ele vai diminuir, né, a quantidade solta, né, liberada no organismo, e quem vai tomar parte, vai tomar a frente disso aí, vai ser a placenta. Esse hormônio aparece na urina, como eu havia falado anteriormente, ou então no sangue, 10 a 12 dias após a fecundação, podendo ser identificado mediante exame específico, que é o exame sanguíneo, né, que a gente falou, que é o beta-HCG, ou então o exame de urina, que pode ser comprado em farmácia. O sinal de rebote, gente, é um sinal que conta com o movimento do feto contra os dedos do examinador. Só que o que acontece? Esse sinal de rebote, ele, na verdade, vai poder ser possível quando a gestação também está mais evoluída, quando ela está mais o quê? Mais adiante, né? E o que acontece? Porque quando a mulher está assim no início da gestação, é muito difícil fazer uma palpação para poder sentir realmente o que? Sentir movimento do feto.
Geralmente, o feto, ele começa a ser perceptível mesmo para a mulher por volta lá da 15ª, 16ª semana de gestação. Então, esse sinal de rebote, geralmente, ele é sinal de probabilidade quando a gestação já está mais avançada, tá? E as contrações de Braxton Hicks. Essas contrações, pessoal, geralmente elas fazem parte da gestação praticamente toda. Só que elas ficam mais perceptíveis já no final da gestação. É tanto que quando a mulher já está assim, quase no período de parir, porque essa palavra não é chula, tá? Não é vulgar, ela é uma palavra que realmente existe. Então, assim, a mulher vai gestar e ela vai também estar no seu período também de parir, que é no momento do nascimento do bebezinho mesmo. E o que acontece? Essas contrações de Braxton Hicks, como eu falei, ela está presente em praticamente o período todo gestacional. Quando a mulher já está prestes a ganhar o bebê, as contrações elas passam a ser regulares, porque a de Braxton Hicks elas não são regulares, elas acontecem vez ou outra, e quando vai chegando assim já no final da gestação, elas começam a ficar mais regulares, ficam mais presentes, só que ainda em momentos irregulares, ok? Quando chega o momento realmente da mulher ganhar o bebê, dela realmente parir, essas contrações vão passar a ser regulares e em períodos menores, que aí vai mostrar que realmente é a hora certa, o momento certo para o bebê vir ao mundo. Então, durante a evolução da gestação normal, verificamos grande número de sinais e sintomas que indicam alterações fisiológicas e anatômicas da gravidez. Vale também ressaltar que nós temos os sinais também de certeza. Quais seriam esses sinais de certeza? BCF, que é o batimento cardíaco fetal. Isso aí mostra que realmente o bebezinho, né, ele tá lá dentro da barriga da mãe e aí dá para auscultar os batimentos cardíacos do bebê. Contornos fetais, eles estão presentes a partir do quê? A partir também da palpação do profissional de saúde em relação à barriga, né, do abdômen da mulher. Os movimentos fetais também são ativos, então assim, se for para ter sinal de certeza baseado nisso, então é porque a gestação também já está bem avançada. E visualização do embrião ou feto pelo ultrassom. Então, no início da gestação, um dos exames de primeiro trimestre que a gente pede é o quê? Ultrassom obstétrico, que aí é para a gente verificar a presença mesmo do embriãozinho ou então do feto, dependendo da idade gestacional. Se for embrião é até 12 semanas, se for feto a partir de 12 semanas em diante, certo? E aí o que acontece? Quando tem o ultrassom obstétrico, a gente também pede no início da gestação, no primeiro trimestre, por quê? Porque é um exame que vai mostrar de forma correta a idade gestacional do bebê. Na primeira consulta de pré-natal, a gente baseia na informação da mulher, que a gente fala DUM, que é a data da última menstruação. Porém, esse exame ele é mais fidedigno porque vai mostrar com mais confiabilidade quanto tempo de gestação a mulher já tem. Aí a gente vai fazer a comparação do que foi passado pela mulher em relação à sua última menstruação e também contando com que em relação à data do ultrassom, ok? Além dos sinais já descritos, frequentemente encontramos no primeiro trimestre gestacional o que? Outros como aumento da salivação, que no caso a gente conhece como cialorreia, tá? Então, se atentem novamente para a questão das nomenclaturas, tá, gente? E sangramentos gengivais, decorrentes do edema da mucosa gengival em vista do aumento do que? Da vascularização, como eu havia falado. A mulher vai ter um aporte maior de sangue
para poder compensar tudo isso. Então, vai aparecer alguns sangramentos e um deles seria o quê? Na mucosa gengival, tá? Algumas gestantes apresentam essas alterações de forma mais intensa e outras de uma forma mais leve, tá? O que pode estar associado também particularidades psicoculturais. Quanto à assistência do pré-natal, vale ressaltar que é o primeiro passo para a vivência da gestação, parto e nascimento saudável e humanizado. Todas as mulheres têm o direito constitucional de ter acesso ao pré-natal e informações sobre o que está acontecendo com seu corpo, como minimizar os desconfortos provenientes das alterações gravídicas, conhecer os sinais de riscos e aprender a lidar com os mesmos quando a eles estiver exposta. Então, pessoal, é importante ressaltar essa questão da assistência pré-natal, porque, como já foi falado, toda mulher, quando está nessa questão, está nessa situação de gravidez, né? Se ela está gestante, ela tem todo o direito de ter informação, ela tem o direito de fazer o seu pré-natal, de conhecer sinais e sintomas, né, relacionados à gravidez, riscos também em relação a, por exemplo, se ela tiver com algum tipo de gravidez de alto risco, então ela tem que saber, ela tem que conhecer os sinais e sintomas de uma gravidez de alto risco. Por exemplo, se ela tiver, por exemplo, uma DEG. O que seria uma DEG? A gente conhece que é uma doença que uma doença específica de hipertensão da gravidez. Então, o que acontece? Quando a mulher está com a pressão alta, ela tem que saber quais são os sinais normais, né? Vai dar dor de cabeça, por exemplo, vai dar escotomas visuais, que é aquela visão turva e também parecendo que tem umas estrelinhas, uns vagalumes. Tudo isso tem que ser falado com a mulher para que ela saiba conduzir para onde que ela vai quando acontece esse tipo de situação, tá? Se ela vai procurar a unidade de saúde dependendo do horário, se ela vai direto para o hospital. Então, ela precisa conhecer todos esses sinais de risco para que ela fique atenta e o como que vai ser conduzida a situação, tá? Durante todo esse período, é importante ressaltar também que o pré-natal deve ter o quê? Também ser baseado em conteúdos educativos importantes para serem abordados, desde que adequados às necessidades das gestantes. Então, o que a gente tem que pegar e passar para essa gestante? O cartão da gestante, que é uma forma também de comunicação entre o PSF, ou seja, entre o atendimento do pessoal da equipe da atenção primária, quando ela for ganhar o neném. Então, lá vai ser, né, dentro do hospital. Então, o cartão tem que ser bem discriminado, tem que ter todas as informações de cada consulta para que a equipe do hospital saiba conduzir o que tem que ser feito em relação àquela gestante, se ela é uma gestante de baixo risco ou de alto risco, se ela tem algum problema de saúde, se ela tem alguma comorbidade. Então, o cartão de gestante é super importante nesse contexto, tá? O desenvolvimento da gravidez. Então, a mulher fazendo pré-natal certinho, tanto que o Ministério da Saúde informa que existe uma periodicidade para o acompanhamento do pré-natal. Geralmente, o pré-natal ele tem que ser feito nas unidades de saúde quando é de baixo risco e também até mesmo de alto risco, porque aí no caso tem a referência do pré-natal do PSF, da atenção primária, juntamente com a parte do alto risco. Então, seriam duas formas, dois lugares onde a gestante seria acompanhada, tá? E o que acontece? Os pré-natais de baixo risco, pelo Ministério da Saúde, informa que
tanto o médico quanto o enfermeiro, eles precisam acompanhar essa gestante em consultas, ou seja, as consultas entre médico e enfermeiro têm que ser intercaladas. Geralmente, quem começa a fazer esse acompanhamento é o enfermeiro. Ele que vai fazer a consulta, a primeira consulta, que vai fazer a solicitação dos exames de primeiro trimestre, que no caso são os exames laboratoriais e também o exame de imagem, no caso, o ultrassom obstétrico. Vai passar para essa mulher, para essa gestante, o cartão da gestante, vai realizar a consulta, a primeira consulta. O que seria essa primeira consulta? Verificação, né? Faria todo o histórico, faria uma anamnese completa para ver se a mulher ela tem algum problema de saúde, se ela é tabagista, se ela é alcoolista, se ela é a primeira gestação. Então, assim, tem todo uma forma de conduzir essa consulta para que nas próximas, que no caso, né, a segunda consulta seria com o médico, ele já saberia conduzir e de forma assim consecutiva. Ia ser a enfermeira, o enfermeiro, depois o médico e assim por diante. Enfermeiro de novo, depois o médico. Essa primeira consulta, ela é super importante justamente para poder conhecer a questão socioeconômica, a questão gineco-obstétrica, que a gente precisa também saber se ela também já teve gestações anteriores, se ela já teve histórico de aborto, se ela nunca teve nenhuma gestação. Então, é uma forma da gente conhecer e também de orientar, começar as orientações em relação à questão nutricional, em relação à questão também de apoio, se até mesmo as questões de direitos em relação ao parto, o que ela também tem direito durante a gestação. Então, é um vínculo que começa nesse momento aí da primeira consulta para a gente ter um conhecimento maior dessa gestante. Outra coisa que é importante é relatar e também até abordar aqui, pessoal, como o Ministério da Saúde preconiza essas consultas. Como eu havia falado, que precisa ser intercalado entre o médico e o enfermeiro, sendo que a primeira consulta geralmente é feita por enfermeiro, é importante falar a periodicidade que seriam. Lá falo que até 28 semanas de gestação, as consultas de gestante precisam ser mensais. Ou seja, não precisa toda semana a gestante aparecer lá. De mês em mês, até ela completar 28 semanas, é o ideal para que ela faça uma consulta a cada mês. A partir do momento que ela completou 28 semanas até a 36ª, ou seja, de 28 até 36 semanas, aí sim, vai começar a ficar mais pertinha uma consulta da outra. Vão ser quinzenais. Então, no caso, ela vai ter 2 consultas ao mês. A partir da 36ª, ou então das 36 semanas, a consulta de pré-natal vão ser semanais. Então, é interessante essa questão do cartão também, porque lá tem uma parte em que marca o local e onde e que horário que vai acontecer essa consulta de pré-natal. Então, é interessante fazer essa frequência, né? Esse período certinho, porque aí todas as gestantes vão ficar bem assistidas e também é o tempo até mesmo dos exames, porque elas têm que fazer exame a cada trimestre, então é o tempo também dos exames ficarem prontos. Então, é interessante abordar essa questão da periodicidade e também dessa questão do que? Do acompanhamento feito tanto pelo enfermeiro quanto pelo médico. E, diferentemente do que as pessoas acham que é só acompanhado pelo médico, é importante enfatizar que enfermeiro, ele tem total capacidade e autonomia para fazer acompanhamento também de pré-natal, tá?
Vale também ressaltar o quê? A outra parte é a questão dos tipos de parto. Dentro também dessa questão do pré-natal, a gente vai conversando com a gestante sobre os tipos de parto, que no caso seria o parto natural, o parto normal que a gente conhece, ou então parto cesáreo. Vale ressaltar que quanto mais natural for o processo, melhor. Parto cesáreo é só se não tiver jeito mesmo, tá? É só se tiver algum tipo de complicação. E muitas vezes ficam cultuando isso na cabeça das mulheres, das gestantes, que parto cesáreo é melhor. Não é, gente, não é. Isso aí vai de cada situação. Participação do pai durante a gestação, parto e maternidade. A paternidade é super importante para o desenvolvimento saudável da criança, porque uma vez que a mulher, que é gestante, sabe que ela está assim, tendo apoio, ela vai ficar muito mais tranquila e com certeza a gestação, o parto e também o puerpério vai ficar muito mais tranquilo e esse desenvolvimento tanto dessa nova mãe quanto dessa criança que vai vir vai ser muito melhor. Cuidados com a criança recém-nascida também é algo que tem que ser abordado durante o período de pré-natal e quando a mulher ganha neném, também a gente faz uma consulta chamada consulta puerperal para a gente poder conduzir, orientar essa mulher quanto ao cuidado que ela deve prestar à sua criança, né, ao seu recém-nascido. E também abordar sobre questões de anormalidades durante a gestação, trabalho de parto, parto e amamentação. Então, é interessante a gente sempre abordar essas questões dentro do pré-natal, ter também, se possível, aqueles grupos de gestantes, que é muito interessante também durante, né, essa ida lá na unidade, ter grupo de gestantes para poder abordar todas essas demandas que as mulheres precisam saber, né? O processo gravídico puerperal, pessoal, é dividido em três grandes fases, que é o que? A gestação, o parto e o puerpério, onde cada uma das quais possui peculiaridades em relação às alterações anatomofisiológicas e psicológicas da mulher. Então, reforço para vocês que é interessante esse processo de gestação, sempre ter as orientações, informações e vocês, como técnicos de enfermagem, podem e devem fazer isso também, tá? Durante todo esse período, vocês podem diminuir a ansiedade, temores, fazendo com que essa mulher, seu companheiro e também a família participem de forma ativa desse processo em todos os momentos mesmo, desde o pré-natal até o nascimento. Vocês têm total capacidade de orientar essas questões para deixar a mulher mais tranquila juntamente com o pessoal da sua família, o seu companheiro, para que eles fiquem muito mais tranquilos de acordo e também com o decorrer de todo esse processo de gestação e também puerpério, tá? Quanto às vacinas recomendadas que estão disponíveis para gestantes, nós temos que abordar aqui a antitetânica. Vale lembrar que a gestante, ela não estando com seu cartão completo, ela tem que ter dose de DT e DTPA. É tanto que a DTPA é considerada a vacina de gestante. Se, por exemplo, a gestante engravidar esse ano e o ano que vem ela estiver grávida de novo, então toda vez ela vai ter que tomar essa vacina. DTPA, não importa quantas vezes a mulher engravidar, a mulher tem que tomar essa vacina, tá? A anti-HB, hepatite B, ela também é outra vacina que são tanto a antitetânica quanto a hepatite B, são vacinas de 3 doses. Então, a gestante ela tem que estar com seu cartão em dia para que ela tenha uma gestação tranquila e não tenha complicações em relação problemas vacinais, tá? E a última vacina seria a anti-influenza, que é a vacina da gripe. Todos os anos nós temos a campanha da influenza e aí, no caso, a gestante, ela precisa também ser vacinada contra a gripe, tá?
Então, pessoal, em relação ao cuidado com as mamas, isso também é outra temática que pode ser trabalhada durante o período gestacional e até mesmo pós-parto, essa questão do cuidado com as mamas. Eu peço para vocês se atentarem na apostila lá que vocês têm, que tem algumas informações que, na verdade, elas são equivocadas. Não peguem essa informação e guardem para vocês. Lá fala o seguinte, que deve ser estimulado fricção com toalha no mamilo e não deve, na verdade, ser de forma alguma friccionada, não deve fazer nenhum tipo de pressão nas mamas durante esse período gestacional. Aí você vai me perguntar por quê, professora? O que acontece? Quando a mulher está gestante, tudo dela tende a aumentar e a pele dela fica muito mais sensível. Se friccionar a toalha, se colocar, por exemplo, também hidratante, óleo, que também vou colocar também, né, que tá aqui até no slide, essa questão de fazer fricção ou então de colocar óleos ou hidratantes na região, principalmente dos mamilos, o que acontece? As mamas, elas já estão assim com a pele mais esticada, uma pele mais sensível, uma pele mais fina. O que acontece? O risco de fazer o uso de óleo, ou então fazer fricção, fazer o uso também de hidratantes nessa região, vai piorar muito, muito mesmo, causando o quê? Rachadura, ou então causando também o quê? Fissuras. Todas as vezes que a mulher chegar lá, a gente orienta o seguinte: não precisa passar nada, você só vai lavar normalmente com água, sabonete e enxugar. Não é para passar bucha, não é para passar fortemente a toalha de banho para secar, não é para fazer esse tipo de coisa, porque sensibiliza ainda mais, podendo dar as rachaduras e fissuras, que não é interessante. Outra coisa também que é importante, eu coloquei aqui essas duas figuras, na verdade aqui, na primeira parte do lado esquerdo de vocês, mostra uma mama, né? Os tipos de mamas que são presentes para nós. Que no caso tem a mama normal, tem a mama que é pequeno ou plano, no caso assim, tudo baseado no quê? Nos mamilos, né? A gente vai pegar e ter como referência os mamilos. O mamilo aqui normal, ele tá o quê? Ele tá proeminente, ele tá pra frente, não é isso? Então ele tá normal. Esse pequeno plano é porque ele é liso, você percebe que ele é lisinho, então mostra que ele é plano por conta disso. Comprido ou então protruso é uma nomenclatura que eu gostaria muito que vocês guardassem e usassem, porque é interessante vocês usarem também, mostra que vocês são detentores de conhecimento. Protruso, que quer mostrar o quê? Que o mamilo, ele é bem pra frente, ele é bem comprido mesmo, como tá mostrando a figura. E mamilo invertido é esse que, ao invés de ser para fora, ser exteriorizado, ele é interiorizado, ele é para dentro da mama. O que acontece? É interessante, nesse caso, fazer realmente o exercício de Hoffman. O que seria esse exercício? Que ele objetiva o quê? Romper as múltiplas aderências do tecido conjuntivo e estimular a elasticidade do mamilo e da auréola. Isso aí vai fazer com que as mulheres que têm, por exemplo, mamilo plano ou invertido, melhorar e fazer com que o mamilo fique o quê? O mamilo fique protruso, para facilitar no momento que ela for amamentar, não ter essa dificuldade e não sentir dor quando o bebezinho começar a sugar. Volto a falar que não é interessante fazer uso de hidratante, de óleo e nem friccionar a região dos mamilos, tá? Diferente do que está escrito na apostila de vocês. Não é para orientar isso para as mulheres. Só falem para que elas utilizem o quê? Utilizem normalmente, né? Tomem seus banhos e fazer o uso somente de sabonete e secar. Não precisa mais nada do que isso, tá?
Outra coisa que também é muito interessante durante a gestação e até mesmo pós-gestacional, no caso, no período puerperal, fazer exposição das mamas ao sol. Por quê? Quanto mais vitamina D tiver, melhor, porque tem essa questão de revigorar, tá? Revigorar a saúde da mulher e faz muito bem realmente as mamas, tá? E outra coisa, se porventura, quando a mulher estiver amamentando, isso aí já no período puerperal, né? E acontecer de ter fissura ou então rachadura por conta de ela estar já amamentando, a gente vai orientar primeiramente o que seria mais natural. Pedir para ela colocar um pouco do próprio leite na região onde tem essas fissuras, porque o leite ele tem esse poder de cicatrizar onde tem a rachadura. E é lógico orientar a mãe a fazer o que? A posição correta para amamentação. Porque se está acontecendo de ter fissuras ou então rachaduras, é porque o bebê está fazendo a pega incorreta. E aí vale ressaltar essa questão da amamentação de forma adequada, que nós trataremos isso mais adiante, ok? Então, pessoal, hoje nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Encontro-me à disposição. Podem mandar mensagem para mim no privado, né? No WhatsApp, que estarei disposta a responder. E trataremos esse assunto também no nosso fórum, tá? Então, desejo a vocês uma ótima manhã, tarde e noite. E não se esqueçam, a luz do mundo é o poder do conhecimento.